Fala galera, bora começar então a aula 10, tá? Funções inorgânicas ácidos 2, tá? Onde a gente vai aprender aqui a determinação teórica da força do ácido segundo a ideia de Pauling, tá? E a nomenclatura dos ácidos, né? Os hidrácidos e os oxiácidos, tá bom? Então a ideia da força, né, do ácido, né, segundo a determinação de Pauli, é de acordo com o grau de ionização, o valor que daria do grau de ionização desse ácido que a gente aprendeu na última aula, tá? Bom, assim, de fato isso aqui a gente pode descartar que essas coisas a gente não tem nem ideia, essas coisas que o Enem cai, o ERJ cai, não cai nada disso, tá? Cai mesmo a parte de nomenclatura, tá? Que você, não de você saber dar o nome, tá? Mas de você entender qual substância a gente está falando, beleza? Então é necessário que vocês saibam o que vocês estão lendo, tá? Então, para os oxiácidos inorgânicos, tá? Lembrando, o oxiácido é aquele que tem a presença de oxigênio, tá? Então existe sim um grau de ionização segundo a ideia aí. Então, para eu saber qual é a força de um oxiácido inorgânico, eu tenho que saber simplesmente se ele tem a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Nessa ideia, né, para eu saber se um ácido ele é forte ou não, eu tenho que subtrair a quantidade de oxigênio com a quantidade de hidrogênio, beleza? Com isso, galera, eu posso considerar ácidos fortes aqueles que são igual a zero. Ácidos semifortes, aqueles que é considerado igual a 1. E o ácidos fracos é igual a zero. E ácidos fortes são aqueles considerados igual ou maior do que 2. Tá? Um exemplo, galera, deixa eu ver se colocou algum exemplo. Colocou aqui, ó. H2SO4. Eu quero saber se esse oxiácido ele é forte, fraco ou moderado. Então, ó, 4 oxigênios menos 2 é igual a 2, ou seja, é considerado um oxiácido forte. Nesse caso aqui do ácido perclórico, eu tenho aqui 4 menos 1, 3, forte também. Ácido fosfórico, 4 menos 3, 1, semiforte. Bem molezinha, tá bom, galera? O ácido 6 menos 3 dá 3, vamos lá, dá... Isso, é o ácido fosforoso, isso mesmo, ácido fosforoso. Possui somente 2 hidrogênios ionizáveis, né? Então é 3 menos 2, tá? No caso só tem 1, então é semiforte. No caso aqui, também ácido fosforoso também. Possui somente um hidrogênio ionizável, né? Que é o 2 igual a 1. Tá? E no caso aqui do ácido bórico, né, temos aí esse exemplo. Bom, deixa eu ver aqui mais o que. Os ácidos orgânicos, né, então quanto maior for a quantidade de carbono, menor vai ser a sua acidez, beleza? Então, se você vê uma cadeia muito grande, né, uma cadeia orgânica muito grande e que tem a presença de ácido carboxílico, quanto maior é essa cadeia, menor vai ser a acidez. Então, quanto menor é a cadeia, que é o caso do ácido fórmico, né, que é liberado aí na formiga, tá? Lembra do veneno da formiga, né? Ele tem ali uma acidez muito grande, tá? Então, beleza. Aí, se tiver a presença de algum halogênio também, né? O halogênio são todas aquelas da família 7A, tá? Deixa eu ver aqui. Nomenclatura. Essa é uma das partes mais importantes para a gente. Saber dar o nome, né, de tal substância, tá? Que a gente está mexendo. Bom, existem dois tipos de nomenclatura, os hidrácidos e os oxiácidos, tá? Os hidrácidos, como só tem a presença de hidrogênio e o elemento, tá? A terminação dele vai ser hídrico, beleza? Então temos aqui o exemplo do
hidrogênio mais cloro, né? No caso, esse daqui seria o ácido clorídrico. HIBr, ácido bromídrico. Ácido iodídrico. Ácido selenídrico. Ácido cianídrico. Ácido isocianídrico. Pera, Pedro, é igual aqui, mas por que eu não pude repetir cianídrico? Porque repara que a gente vai aprender mais para frente, eu vou relembrar vocês que existem isomerias em compostos orgânicos ou inorgânicos, tá? O isômero do cianídrico é, na verdade, a inversão, né, desse composto ciano. Né? Ao invés de começar CN, vou inverter, beleza? É NC. Então, iso vem de igual, tá bom? Por isso que é chamado de isocianídrico, que é um carinha muito parecido com ele, é um irmão gêmeo dele, mas que causa outros problemas além do cianídrico, tá bom? Temos aqui o ácido ferricianídrico e o ácido ferrocianídrico, tá? A diferença dos dois, a quantidade de hidrogênio ionizável. Lembra que aqui eu tenho um ternário e aqui eu tenho um quaternário, beleza? Show? Então, continuando, tá? Lembrando que essa parte de ferricianídrico e ferrocianídrico, tá? É utilizado em alguns casos de medicamento, tá? Para manipulação de alguns tipos de medicamento. E a concentração dele pode gerar câncer, tá? Se eu não me engano, eu não tenho aqui de cabeça, mas tem alguns medicamentos que foram excluídos do mercado porque tinha presença desses tipos de compostos, tá? Oxiácidos 1, tá? Lembrando que a gente acabou de ver a nomenclatura dos hidrácidos. Os oxiácidos vai depender do número de oxidação, né, daquele composto, beleza? Então, o número de oxidação vai de 1 até 7. E a nomenclatura é dada dessa forma. Então, eu tenho aqui 4 linhas. Tá? Então, de 1 para 2, eu tenho aqui ácido hipo, o nome do elemento, e termina com oso. Tá? 4 para 3 e 4, quer dizer, né, 3 e 4, eu tenho aí ácido, o nome do elemento, e oso. Já não tem hipo. Hipo é só quando tem 1 e 2, beleza? Temos aí agora, levando aí mais para cima, ácido, o nome do elemento, e ico. No caso aqui eu tenho 5 e 6, né? Quando NOx dá 5 e 6. E o ácido per, o nome do elemento, e termina com ico, né? Que seria o ácido mais forte, tá? Com o número de oxidação mais 7. Pedro, tem número de oxidação maior do que 7? Não. Beleza? Não. Não tem. Beleza? Tá? Vocês, não vou nem falar assim um não com certeza, porque mais para frente, se alguém seguir essa linha de técnico em química, de engenharia química, de farmácia, biomedicina, vocês vão ver que vocês vão estudar um composto chamado complexos coordenados, né? Esses complexos vão ter aí um número de oxidação um pouquinho maior, um pouquinho mais elevado, tá? Para vocês não dizerem, mas eu aprendi no ensino médio que não tem. Tá bom. Vocês vão ver lá na frente que vocês vão falar de complexos, tá bom? Então o nome já diz que é complexo, tá? Bem complexo mesmo. Ácidos serão assim denominados quanto ao número de oxidação, tá? Central for igual a 7. Então eu tenho aqui o ácido permangânico, tá? E tem o número de oxidação 7. Como que chegou a esse resultado, Pedro? Eu não entendi. Tá bom, tio Pedro explica, tá? Vamos lá. Então eu tenho o HMnO4, não é isso? O oxigênio a gente sabe que é -2. O manganês a gente vai botar X, porque é o que a gente quer descobrir, e é a partir dele que vai dar o nome do indivíduo. E o hidrogênio a gente sabe que é +1. Pedro, da onde que você tirou esse -2 e o +1? Tabelinha periódica, tá? Bonitinha. E a gente sabe que a primeira e a segunda coluna é +1, +2.
Aí quando chega do outro lado, a gente tem mais 3, tá? Aí depois mais 4, mais 5, mais 6 e mais 7, tá? Ué, mas e a última coluna, Pedro? O que aconteceu? Lembrando que eles são gases nobres, eles não se misturam, são nobres, beleza? Show? Vamos lá relembrar um pouquinho. Vamos apagar isso aqui, que isso aqui tá feio demais, tá? E bora lá. Não quis apagar aquele ali também, não. Conta a quantidade de átomos multiplicada pelo número de oxidação. Então, eu só tenho um hidrogênio. Então, 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes x, x, mais 4 vezes menos 2, menos 8, igual a 0. Beleza? X é igual a 8 menos 1, x é igual a 7. No caso, mais 7 aqui. Beleza? Então, temos aqui o resultado. Se, na verdade, o NOx é igual a mais 7, então a gente já sabe, ó. Hipo, oso, ico, per, ico. Beleza? Então, aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Beleza? Então, ele chegou aqui. Se ele chegou aqui, galera, então o nome dele vai ser ácido permangânico. Beleza? Ácido permangânico. Né? Que mais tarde vai se chamar, se diluído em água, né? Vai se chamar permanganato de potássio, se for misturado, obviamente, com uma base, né? Hidróxido de potássio. Tá? Bonitinho, né? Mas enfim, vamos continuar. Temos aqui o bromo, né? Mais 7, então ácido perbrômico. Tá? Temos aqui do iodo, né? Que é igual a 7 também, ácido periódico. Tá? Temos do cloro aqui, que também é mais 7, então ácido perclórico. Como aí eu tenho aí o NOx igual a mais 5 ou mais 6, então a gente abaixa um pouquinho, então fica ico. Então eu já vou tirar o per, agora só é ico, tá? Então temos aqui o fósforo, que é igual a mais 5, tá? Eu faço uma coisa direta, que olha só, 2 vezes 4, 8, menos 3, vai dar 5, beleza? Então eu faço direto, mas se vocês quiserem, pode ir fazendo aí passo a passo. Então, ácido fosfórico, tá? Temos o exemplo do arsênio, né? O ácido arsênico, tá? Mais 5 aqui. Iodo, né? No caso, mais 5. No caso dessa substância aqui, é o ácido iódico, tá? Do cromo, tá? Ácido crômico, que é mais 6, tá? E o ácido permangânico, tá? Ácido permangânico. Ácido mangânico, que é o mais 6, tá bom? Viu? Dependendo da quantidade de oxigênio ou a quantidade de hidrogênio, a nomenclatura ela também modifica, tá? Na série, né, Prison Break, na Fox, Michael Scofield utiliza um composto chamado Caslivol, que para corroer o aço e destruir a cerca de proteção da prisão Sona, no Panamá. Na verdade, o Caslivol não existe, mas o aço pode ser corroído pela ação de um ácido forte e oxidante. Vamos lembrar uma coisa, ácidos, eles reagem muito bem com metais, tá? Gravem bem isso. Ácido reage muito bem com metais. Por isso que é a ideia da Prison Break ter falado desse do Caslivol, tá bom? É porque o ácido reage muito bem com o metal. Qual dos ácidos abaixo Scofield poderia usar para reagir para fugir da prisão? Para isso, a gente tem que ter a ideia de que ácido reage muito bem com metais. Já que ele reage muito bem com metais, a gente tem que saber qual ácido seria mais forte, beleza?
Então a gente tem a ideia de que a gente tem que descobrir se aquele ácido é fraco, moderado ou forte. Como que a gente descobre? A gente fez essa continha básica aqui embaixo, ó. Beleza? A gente fez essa continha básica. Como que a gente faz aqui? Olha só, 3 3 menos 3 vai dar 0. Então, 0 eu posso considerar como um ácido fraco. Vamos voltar para cá. Na letra B, eu tenho um ácido clorídrico. Tá? O ácido clorídrico, olha só, eu posso considerar como ácidos fortes, tá? Aqueles hidrácidos. A maior parte dos hidrácidos eu posso considerar como forte. Tá? Então eu tenho o cloro, o bromo e o iodo, são ácidos fortes, tá bom? Reparam que eles estão na família 7A, tá? Então, aqueles do início da tabela periódica, né, da 7A, são chamados de forte. Então, cloro, bromo e iodo são fortes. Opa, achei um forte aqui, beleza? Que é o cloro, tá? O ácido clorídrico. Aí vem na letra C, tá? Na letra C, repara que eu tenho um ácido semi-orgânico, tá? Esse ácido semi-orgânico é um ácido muito fraco, porque ele está próximo do orgânico, ele tem presença de carbono. Então, ele é um ácido muito fraco, tá? C, D. Vamos olhar aqui agora o ácido nítrico, tá? O ácido nítrico é porque aqui errou, tá bom, galera? É um ácido nítrico aqui. Na verdade, tem que ser HNO3, tá? Então, o HNO3 ele é considerado, sim, um ácido forte. Por quê? 3 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 2, não é isso? E 2 é considerado um ácido forte. Então, já temos um ácido forte aqui e um ácido forte aqui. Duas questões que poderiam estar certas, beleza? E na letra E, eu tenho aqui um ácido orgânico, e todo ácido orgânico é considerado um ácido fraco, beleza? Agora a gente volta na questão, já que tem duas questões corretas. Na verdade, o Kessler-Wall não existe, mas o aço ele pode ser corroído pela ação de um ácido forte, a gente achou 2, e oxidante. Pera, oxidante é aquele que tem presença de quê? Oxigênio. Vamos lá, esse cara tem presença de oxigênio? Ele pode ser oxidante? Não. Quem tem presença de oxigênio e que possivelmente ele vai ser oxidante? O ácido nítrico, que está bem aqui. Então a resposta correta seria a letra D. Beleza, galera? Bora lá então. Bom, continuando com essa nomenclatura de ácidos, a gente viu a nomenclatura de hidrácidos, a gente viu um pouquinho sobre a nomenclatura dos oxiácidos e a gente agora termina a ideia dos oxiácidos, tá bom? Então, a gente viu ali o do perico, a gente viu do ico e agora a gente vai ver do oso, tá bom? Então é com NOx mais 3 e mais 4, tá? Lembrando que eu estou reduzindo, tá? Então eu estou enfraquecendo esse cloro, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui o mais 3 e mais 4, então eu tenho a terminação oso, tá? No caso aqui, esse cloro, né? Tem mais 3, então ácido cloroso. O fósforo, ácido fosforoso. O iodo aqui, nesse caso, deu mais 3. Olha só, diminuiu a quantidade de oxigênio, tá bom? Então, ácido iodoso, né? E esse, claro, aqui, e esse daqui do manganês, fica o ácido manganoso, tá? Lembrando, para eu achar esses números de oxidação, eu tenho que botar o X no indivíduo intermediário, tá? Igual aquela ideia que o tio Pedro fez aqui. Show? Vamos continuar. Contudo, em casos de oxiácidos que se estruturam com o mesmo átomo central, a regra muda, tá? Temos aí o exemplo, né, quando reduziu ao máximo o número de oxidação, então eu tenho a presença de um ácido aparentemente fraco, tá? Então vamos lá. Esse iodo aqui, ele tem número de oxidação mais 1, então ele fica sendo chamado de ácido hipoiodoso, tá? Hipo, porque é mais 1 e mais 2, tá bom? O desse fósforo, ácido hipofosforoso. No caso,
ácido hiponitroso, ácido hipocloroso, tá? Lembrando que esse tipo de ácido aqui, ele tem presença aí no cloro de casa, né? É utilizado esse ácido aqui, o hipocloroso, né? Na verdade é um sal que vem dele, tá bom? Seria hipocloroso de sódio, alguma coisa assim, tá? Que é utilizado aí dentro de casa. Continuando, tá? Muito bom lembrar dessa questão aqui. Só exceções, tá bom? Quando tem o boro, o carbono e o silício, eles não vão obedecer a essa regra do NOx, tá? Todos eles vão terminar com ico. Só eles, tá bom? Bromo, carbono e silício, tá? Então, nesse caso, fica ácido bórico, ácido carbônico, ácido silícico, tá? Lembrando que esse indivíduo aqui seria 6 menos 2 daria 4, então ficaria 1, 2, 3, 4. Seria oso, né? Ácido carbonoso, tá? Mas como tem a exceção, tá? Então todos eles ficam com ico. Boro, carbono e silício, eles ficam com a terminação ico, tá bom? Os ácidos também, eles podem ser de 3 tipos, tá? Agora, galera, eu tô só caindo mais de cabeça no estudo dos oxiácidos, tá bom? Porque tem essa presença do oxigênio, né? E a questão de reagir muito bem, né, na natureza. Então, ácidos orto, meta e piro, tá? É quando o átomo forma mais de um oxiácido. Todos os mesmos NOx, a nomenclatura é dada pelo grau de hidratação do ácido. Então, quanto mais hidratado, tá? Mais forte esse ácido se tornaria, beleza? Quanto menos hidratado, menos esse ácido, menos forte seria esse ácido, tá? Então, o ácido ele é capaz de se desidratar, ele perder a água com grande facilidade, né? E resultando, obviamente, em um outro ácido, tá? Nesse caso, né, é capaz de desidratar e receber o prefixo orto, tá? E o resultante da desintegração, né, e desidratação recebe o prefixo meta e piro. Mediante a disso, a gente tem algumas regras aqui. Então, eu tenho um indivíduo que é orto, bem forte, beleza? Então, o indivíduo é bem forte. Se ele perde uma água, ele vira meta, beleza? Então, eu tenho aqui o exemplo do ácido fosfórico, tá? Orto fosfórico. Se ele perde uma água, repara, se eu retirar H2O daqui, vamos botar aqui no desenho para ficar mais fácil. Não é H3PO4? Vamos desenhar ele aqui. H3PO4, beleza? Se eu retirar a água daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar 2 hidrogênios daqui. Então, se eu tirei 2 hidrogênios, 2 menos 3, vai sobrar 1 aqui, beleza? Vou retirar um oxigênio, beleza? Vou repetir o P aqui, vou retirar um oxigênio, ficaria 3, beleza? Então, o indivíduo seria esse daqui, HPO3, beleza? Mais água, tá bom? Poderia retirar mais água desse indivíduo? Não tem como retirar mais água dele, beleza? Ele só consegue retirar apenas uma água daqui. Show? Então, tornando esse indivíduo metafosfórico, beleza? Porque só conseguiu retirar uma água. Agora, repara que ele pode ser piro se ele conseguir retirar mais água dali. Aqui ele colocou 2 mol de ácido, né, ortofosfórico. Então, vamos botar aqui na ideia. Se, na verdade, H3PO4 e eu retiro água, né? No caso daqui, eu só vou retirar uma água. E se eu tiver 2 moléculas de H3PO4? Isso daqui significa que ele tem 2 vezes 3, 6. Beleza? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Beleza? Então, de fato, é essa molécula aqui que existe. Quantas águas eu posso retirar daqui? Olha só, eu posso retirar daqui, então,
uma quantidade um pouco mais elevada de água. Então, eu posso retirar... Então, eu boto aqui H2O, beleza? Quantos H2O que eu posso retirar daqui? Se aqui eu tenho 6, então eu posso tirar... posso retirar em média aqui 3 moléculas de água, né? E restando para mim um indivíduo aí menor, né? Que seria o PO5 mais ou menos, né? Que seria o restante, tá? Então poderia retirar muito mais água, tá? Então quanto mais água eu retiro, né, de um composto, mais próximo do piro eu fico, tá? Pirofosfato, tá? Então, a chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar e o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por indústrias de veículos e usinas termoelétricas movidas a carvão e a óleo. Os óxidos de nitrogênio por automóveis e fertilizantes, ambos reagem com vapor de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, ácido sulfídrico e ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses elementos se precipitam, então, na forma de chuva ácida, neve, orvalho ou geada na chamada chuva ácida. Dentre os efeitos da chuva ácida estão a corrosão de equipamentos e a degradação das plantas, solos e lagos. O contato com os ácidos é prejudicial, podendo causar, por exemplo, doenças respiratórias. As fórmulas dos ácidos citados no texto anterior, respectivamente, são... Bom, ele quer as fórmulas dos ácidos, tá? Quais foram os ácidos? Ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá? Sem consultar a nossa tabelinha, né, os nossos conteúdos, a gente pode ter uma ideia de quem são eles, tá? Então, vou logo dando nome aos bois. Vou pegar aqui nesse sulfídrico. Essa terminação hídrico quer dizer que ele não tem presença de oxigênio, tá? Então, começa com o hidrogênio, por ele ser um ácido, beleza? E sulfur vem de enxofre, beleza? Então é aqui. A gente sabe que o enxofre ele está lá na família 6A, tá? Então ele tem 6 elétrons na sua última camada. Para ele chegar até 8, então ele tem menos 2, beleza? Esse menos 2 vai descer para cá e o mais 1 daqui vai descer para cá, correto? Então, vou apagar aqui, e essa é a fórmula do ácido sulfídrico. Beleza? Ácido sulfídrico. Aí depois eu tenho a outra ideia, tá? Que é o ácido sulfúrico. Para ser sulfúrico, tá? Vamos lá. Ico, oso, hipo, oso. Beleza? Então essas foram as ideias que a gente fez. Então 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7. Beleza? Então para ele ser sulfúrico, ele chegou até aqui, tá? Se na verdade ele chegou aqui, a gente tem que achar uma fórmula que chegue até esse número daqui do sulfúrico. Então, como ele é um ácido, né, com presença de oxigênio, tá? Então eu tenho aqui H, S e O, beleza? Ele tem que chegar aqui no sulfúrico, ele tem que chegar no Ico. Então o NOx tem que ser igual a mais 5 ou mais 6, beleza? Então vou colocar aqui, vou começar com 2 e aqui 1. Então 2 vezes 2, 4. 4 menos 1 vai dar 3. Então 3 ainda é oso, beleza? E se eu colocar 3 aqui agora? Tá? Eu vou fazendo método de tentativa. Se eu colocar 3 aqui agora e aqui só 1. Então 2 vezes 3, 6, menos 1 vai dar 5.
Opa, cheguei no Ico, beleza? Cheguei no Ico, tá? E se eu colocar 2 aqui? Então, ó, 2 vezes 3, 6, menos 2 vai dar 4, beleza? Aqui vai dar o NOx mais 4, tá? Então, a gente achou aqui, acabou assim, por método de tentativa aqui, a gente acabou descobrindo aqui uma das questões que foi do ácido sulfuroso, tá? Então, ó, sulfuroso. A gente acabou descobrindo aqui, né, que seria o H2SO3, tá? Agora vamos voltar aqui para a questão do Ico, né? Então, se eu botar aqui H2SO, no caso esse aqui deu 4, né? Se eu colocar aqui 4 aqui desse outro lado, então 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. Então aqui o NOx vai ser mais 6. Então se o NOx aqui é mais 6, eu atingi Ico. Então, ó, sulfúrico. Beleza? Sulfúrico. Temos mais outros? O ácido nítrico. Como é que a gente descobre o ácido nítrico? Ele chegou nessa posição. Então vamos tentar. Ele tem presença de hidrogênio, ele tem presença de nitrogênio e de oxigênio, que é o caso, né, para ser um oxiácido. Então vou tentar direto dessa forma. Então 2 vezes 1 menos 1 vai dar 1. Beleza? Vai dar 1. Então fica hiposo, né? Hiponitroso, não é. Tá? Agora se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 2, 4 menos 1 vai dar 3, tá? Então ainda está no oso. Se eu colocar 3 aqui, 2 vezes 3, 6, menos 1 vai dar 5, correto? Se o NOx é mais 5, eu consegui chegar na ideia do nítrico, tá? Lembrando, galera, que essa matéria é de sentar e fazer, tá? E ficar fazendo trilhões de vezes, tá bom? Então, aqui eu tenho a resposta, que seria a letra D. Cadê? Espera aí. Tá aqui. Seria a letra E, beleza? Então, aqui eu tenho ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, aqui ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, tá bom? Então essa é a ideia. Galera, a nossa correção foi... A nossa correção não, né? A nossa aula foi até aqui. Próxima aula a gente já começa com bases, para a gente ter um link dessas duas, tá bom? E valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.